Bom pessoal, hoje é segunda-feira e a gente vai fazer uma análise nesse vídeo de algumas criptomoedas que potencialmente pode ter uma valorização aí durante essa semana. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo! Bom pessoal, acho que antes de mais nada eu quero deixar claro aqui que não é uma dica de investimento, acho que verifique, não confie, faça as suas análises. Eu vou trazer aqui um pouco da minha perspectiva de algumas moedas que pode ter uma valorização aí durante essa semana. Lembrando, igual o vídeo de ontem que eu coloquei aqui, a gente está numa semana bem delicada para as criptomoedas, que amanhã a gente tem o anúncio da taxa de juros pelo Fed. Então, a gente pode ter uma variação. Caso, e aqui eu estou partindo do pressuposto de que a gente tenha o resultado esperado, eu acho que isso pode acontecer com as criptomoedas. Se a gente tiver um resultado pior, possivelmente, como eu falei no vídeo de ontem, o Bitcoin não se sustentou em 23 mil durante o final de semana. Ele chegou, deixou abrir aqui para a média de 1 hora. Eu uso muito a Gate.io, tá gente? Eu opero pela Gate.io. Apesar de eu deixar a Binance aberta aqui no Bitcoin, que é mais rápido a resposta da Binance, eu opero muito pela Gate.io. Então a gente teve até alguns surtos no final de semana aqui, mais para cá, falando de 1 hora, onde a gente chegou a 23.500, mas não conseguiu se sustentar, a gente veio caindo e o mercado de futuros abriu em baixa, o que derrubou aqui, mas o Bitcoin ele vem trabalhando nessa resistência de 21.800. Parece que a gente achou aqui o fundo, então assim o suporte novo do Bitcoin passa a ser 21.800, abaixo da média de 100 e de 200. Então a gente está começando a ter uma tendência de queda caso os anúncios não sejam dos melhores. Mas caso a gente tenha os anúncios amanhã da taxa de juros se mantendo, eu acredito que a gente está chegando muito próximo desse novo fundo. Eu acho que de 21.800 a 21.500 deve ser esse fundo. Passando pelo anúncio amanhã, eu acredito que tem uma forte volta dos touros e a gente pode ter aí um aumento disso, chegando de novo no patamar de 23 mil, mais ou menos, 23.500. Então, acho que se a gente tiver a taxa de juros, a gente pode ter uma subida aqui se a gente não tiver nenhuma surpresa no anúncio de amanhã. Acho que um outro indicador importante é a questão do preço do Bitcoin versus as baleias, então os endereços com mais de 1.000 Bitcoins. A gente vê uma forte venda dessas baleias, então a queda acontecendo acentuada aqui. E aqui o gráfico é muito parecido, né? Com a medida das vendas a gente vê a queda no preço, mas aqui a gente começa a ter uma reversão a partir de junho para julho, onde o preço se encontra estável e subindo e as vendas ainda continuam acontecendo. Então a gente tem ainda menos carteiras com 1.000 Bitcoins. Então a gente teve o exemplo da Tesla na semana passada da venda de ativos. Então essas baleias estão vendendo e o preço começa a não ser mais influenciado. Ou seja, a gente deve realmente ter achado o fundo aí por volta de 20 mil dólares. É mais uma indicativa. Então, por mais ruim que sejam os indicadores de amanhã, a gente não deve ter uma queda de 20 mil dólares. Ver o Bitcoin abaixo de 20 mil dólares de novo vai precisar de mais notícias ruins além da taxa de juros de amanhã. Se a macroeconomia continuar piorando nesse ano, a gente pode sim ter um rompimento desse suporte. Mas o suporte de 20 mil está muito garantido. Não sei se o de 21.500, voltando aqui para o nosso gráfico, eu não sei se o de 21.500 ele pega o suporte. Olhando aqui por dia, a gente ainda tem uma tendência de queda no preço, então ainda as médias de 100 e 200 ainda predominam, mas eu acho que ao invés de a gente olhar por dia, vamos olhar de 4 horas, que eu acho que é o mais indicado para o médio prazo aqui. Ele só formar as médias. Vemos uma estabilidade, a gente tem a média de 200 acima da média de 100, então significa essa baixa, mas a média de
20 de 8 ainda dentro na de 200. Então aqui tende um afunilamento, trazer o gráfico um pouquinho para cá. Então a gente está entrando numa área estável do Bitcoin, o que mostra muito o que mostrou aquela foto, né? A gente não deve sair daqui da faixa de 20 mil mais. Talvez a gente venha testar aqui 21 mil, se as notícias forem muito ruins, mas se não, eu acho que aqui a gente está trabalhando perto do fundo. Uma outra moeda interessante para essa semana é o Ethereum. Então é importante a gente falar aqui, vamos para a média de 4 horas. Onde a gente começa a ter uma tendência de alta, e o importante que a gente começa a ver aqui é a formação do fundo. Então a gente tem um fundo bem consolidado em 1.500. Mesmo com as quedas do Bitcoin, o preço do Ethereum ele não vem caindo de 1.500, mas ele está com uma forte resistência em 1.600. Então ele tenta romper e não consegue pegar essa resistência. E a média de 4 horas mostra muito, né? Então a gente tem aqui muito regular a Bollinger Bands, né? Então as bandas de Bollinger, elas estão muito regulares na 4 horas, o que mostra um fortalecimento muito grande do Ethereum, tanto no fundo quanto na resistência. Então, Ethereum a 1.500 pode ser interessante, porque ele deve voltar a tentar testar 1.600 caso a normalidade aconteça amanhã. Eu acho que é uma das moedas que está mais estruturado, tanto o seu fundo quanto a sua resistência. A Solana, vamos para o gráfico de 1 minuto, mas a gente vai para o gráfico de 4 horas. A Solana vem sofrendo muito com a queda do Bitcoin, não está com um fundo bem estabelecido. Pessoal, desculpa pelos cortezinhos do vídeo, mas assim, gravar hoje aqui tá complicado. Os cachorros estão latindo, até avião tá passando aqui em cima. Então, alguns cortezinhos. Peço desculpa aí por esses pequenos cortes. A Solana ela tá muito sendo influenciada pelo preço do Bitcoin. Então ela não estabeleceu um fundo ainda. Eu achava que o fundo poderia ser 38.800, mas a gente já está falando em quase 38. Deve ser o novo fundo aqui. Pode ver que ela vem perdendo esse fundo aqui. Pode ser que 38, não, até que 38.800 ela deve continuar com esse fundo. Estabelecendo esse fundo e o Bitcoin voltando a subir, como ela está muito influenciada, a gente pode ver de novo 45, acho difícil, 46, mas algo em torno aqui dos 42, eu acredito que a Solana possa chegar nessa volta do Bitcoin com as notícias de amanhã. Então a gente está vendo aí um fundo, pode ser interessante também, uma entrada aí na Solana a 38.500, como ela está agora. A próxima que a gente vai falar é do BCH, do Bitcoin Cash. Vamos olhar aqui de 4 horas, que eu acho que nos traz mais. Olhando as médias de 100 e 200, a gente começa a ter uma reversão da queda. Então eu acho que a gente achou o nosso fundo aqui em 117. Ela inclusive ela tentou aqui, mesmo com o preço do Bitcoin caindo, tentou furar o 130. Agora ela vem sendo influenciada pelo Bitcoin caindo para 123. Então ela, algo em torno de 120 dólares, deve ser extremamente interessante a entrada, porque ela deve tentar voltar e fazer esse pivô de subida como ela vem fazendo aqui gradativamente. E mesmo independente, apesar do Bitcoin subindo nessa área aqui, ela vem conseguindo se manter e descolar um pouquinho da oscilação do Bitcoin. Então ela, numa subida do Bitcoin nessa semana, ela deve sair aí do 120 e vir buscar facilmente 130, 135 de novo, como foi a alta dessas últimas 24 horas, inclusive. A nossa próxima moeda é o nosso Axie Infinity. Vamos aqui para a média de 4 horas. Vemos de novo na média de 100 e 200 a tendência de reversão de queda. Então a gente está
está estabilizando em volta de 15.800. Acho que um fundo em 15 dólares é o que a gente deve ver agora. A gente não deve ver um fundo abaixo disso. As desenvolvedoras do Axis, essa semana passada, na verdade, nessa semana, hoje é segunda, semana passada, lançou algumas notícias de algumas mudanças no jogo para tentar retomar o seu crescimento. E a gente pode ter um ganho aí essa semana se o Bitcoin tiver uma tendência de alta. Então, Axis a 15 é uma excelente compra aí, para que caso a gente tenha o Bitcoin ganhando força, ele poder subir e chegar, acho que até uns 17, mais ou menos, aqui é uma resistência interessante da gente falar e tentar romper aqui essa subida. Então, a 15 pode ser interessante a compra. Reforçando, não é uma dica de investimento, é o que eu acho e como eu vou estar operando essa semana. São as moedas que eu estou olhando para essa semana com mais carinho. Então, façam a análise de vocês. E nossa última moeda de hoje é a EOS. Ela é um protocolo de escalabilidade, tanto na vertical quanto na horizontal. Ele vem mantendo aí uma pequena alta na média de 100. Peraí. Estou olhando errado, vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas. Ele começa a reverter a sua queda que ele teve aqui. Então aqui a gente vê uma estabilidade acontecendo e a média de 100 agora fazendo uma reversão. E a média de 20 e média de 8 bem descolada das médias de 100 e 200, o que deve trazer essa média aqui. Vem se formando uma resistência por volta de 1.300, talvez um novo fundo que ele venha se formando aqui nessa queda, e a gente pegando o Bitcoin ao preço que está, eu acho que é uma formação do novo fundo de 1.300 aproximadamente, aonde ele conseguiu chegar aí a 1.242. Então a gente pode falar aqui de uma nova resistência um pouquinho mais para baixo de 1.200. Então a gente fala em 1.130, na verdade, né? Desculpa, eu falei 1.300 ali, mas é 1.130 no fundo, e a gente começa a ter uma resistência aqui de 1.200. Com essa tendência de alta se firmando e o Bitcoin vindo, a EOS pode sim buscar aí novos patamares e tentar buscar uma recuperação. Se a gente olhar aqui a longo prazo, essa resistência de 1.200 ela aconteceu muito no passado não muito distante. Mesmo na queda aqui, ela se manteve muito nesse patamar que ela está hoje. Então, ela pode sim romper e buscar aqui um novo crescimento. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Acho que são essas 6 moedas para vocês ficarem de olho aí durante essa semana. Muita cautela e de olho nas notícias que a gente vai ter amanhã. Olhem o mercado futuro americano, que é super importante para a gente ter uma sinalização de como vai ser o humor do mercado para amanhã e para a semana. Então, super importante. Mas esse é o portfólio que eu trabalharei essa semana. Então essas 6 moedas são as moedas que eu ficarei de olho para ver se a gente consegue fazer aí alguns trades interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte, se inscreve no canal se não está inscrito, comenta se você tem uma outra criptomoeda de olho aí que a gente possa estar olhando. É um ativo que não está no meu radar, compartilhe com o pessoal para a gente ir trocando ideia durante a semana. E por hoje era só, gente. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, tchau!